alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista da Escola Bíblica Dominical, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós colocamos aqui como base para a nossa exposição. Nós não repetimos o texto da revista. Os irmãos já estão estudando a revista. A CPAD já publica uma videoaula do pastor Elienay Cabral com o tema da revista. E o objetivo aqui do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E então, algumas pessoas reclamam, não está na sequência da revista, está na sequência do texto de apoio. O irmão veja lá no portal Escola Dominical, site portalebd.org.br. Durante a semana, o irmão pode postar as suas dúvidas na sala dos professores do portal Escola Dominical. Também, durante a semana, nós publicamos artigos e videoaulas das outras faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo região, o irmão é nosso convidado. A reunião continua sendo realizada no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Durante a semana também nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá um momento devocional e, ao mesmo tempo, angariará informações a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto, irmãos, além de 5 textos de apoio desta lição, além do nosso texto, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, estuda a palavra do Senhor na casa do Senhor. Neste 4º trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje nós estamos começando o 2º bloco do nosso trimestre, onde nós iremos estudar agora aspectos do ministério do apóstolo Paulo. Veja que o nosso subtítulo é Lições da Vida e Ministério do Apóstolo. Nós estudamos das lições 2 até a lição 5 sobre a biografia do apóstolo Paulo, sobre a vida do apóstolo Paulo. Vimos o apóstolo Paulo antes da conversão, vimos a conversão do apóstolo Paulo, depois vimos a vocação, a chamada do apóstolo Paulo, e na lição passada nós falamos sobre a mensagem do apóstolo Paulo, porque, como verdadeiro cristão, a sua vida reflete a sua mensagem. Então, quando estudamos a mensagem do apóstolo, estamos a estudar a vida do apóstolo. Mas hoje nós vamos iniciar o 2º bloco, falando de aspectos do ministério do apóstolo Paulo. Então, agora vamos falar sobre o seu ministério. E hoje, a lição de número 6, nós vamos estudar Paulo no poder do Espírito. Como um verdadeiro cristão, o mais proeminente cristão do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vivia dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo,
é morada de Deus no Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental na vida de um cristão. A plenitude do Espírito Santo é indispensável para quem quer servir a Deus conforme a vontade de Jesus. Porque a salvação, ela começa com o convencimento do Espírito Santo. Assim disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 16, Jesus disse, versículo 7, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então veja que o convencimento é obra do Espírito Santo. O processo da salvação começa com a decisão de Deus de salvar o homem. Ele resolveu salvar o homem. Em resolvendo salvar o homem, ele dá notícia ao homem da sua vontade de salvá-lo. E por isso chama o homem à salvação. Mas em seguida, no processo da salvação, vem o convencimento. O convencimento. Veja que Deus quer salvar o homem, revela ao homem que quer salvá-lo, aí vem o chamado à salvação, e esse chamado à salvação vem através da pregação da palavra, pregação do evangelho, que é esta notícia, esta boa notícia de que Deus quer salvar o homem. Agora, o Espírito Santo convence o homem. Aí vem a ação do Espírito Santo. Porque o homem, que é dotado de livre-arbítrio, é convencido ou não pelo Espírito Santo. Porque o convencimento exige a persuasão de quem convence, mas a aceitação de quem é convencido. É por isso que não existe a graça irresistível que dizem os calvinistas. Então, o papel do Espírito Santo é fundamental para que haja a salvação. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando Jesus se apresenta pessoalmente a ele é convencido pelo Espírito Santo. Veja que lá em Atos, capítulo 9, na descrição da conversão do apóstolo Paulo, diz assim, o versículo 4, capítulo 9 de Atos, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao ver aquela luz mais brilhante que a luz do sol do meio-dia, que o fez cair em terra, e ao ouvir aquela voz que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi a reação de Paulo? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Veja que são duas expressões do apóstolo. A primeira, quem és, Senhor? A segunda, Senhor, que queres que te faça? E aí,
nós vamos ver que quem faz com que Paulo seja chamado, chame Jesus de Senhor, antes que Jesus se identificasse e depois que Jesus se identificou, foi o Espírito Santo. Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, os irmãos, vejam que o Espírito Santo convence Paulo que aquela luz maior que a luz do sol do meio-dia e aquela voz é o Senhor, que Jesus é o Senhor. É o Espírito Santo quem convence Paulo. Depois, Paulo vai orar lá na casa na rua direita, na casa de Judas, ele vai orar. E quando ele ora e jejua, e ele ora a Deus e jejua, quem está orando com ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo está orando com ele. Por quê? Veja lá, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo havia se convertido, e quem se converte recebe o Espírito Santo. João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Paulo se converte, ele recebe o Espírito Santo. Paulo vai orar e jejuar, e quem está orando e jejuando com ele é o Espírito Santo. Aí, o Senhor Jesus fala com Ananias, e Ananias vai até a casa de Judas, na rua direita, lá em Damasco. E lá ele traz uma mensagem do Espírito Santo. Ele profetiza para Paulo. E aí, impõe as mãos sobre Paulo. Ora, Paulo é curado e é batizado no Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 18. Versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo é batizado no Espírito Santo, fala em língua estranha, desce as águas batismais. Em 3 dias, Paulo atinge a plenitude do Espírito Santo. Então, o seu ministério é particularmente envolvido pelo Espírito Santo. Todo cristão não tem esta mesma situação. É convencido pelo Espírito Santo, crê em Jesus, o Espírito Santo vem morar nele, ele busca a Deus, é revestido de poder, precisa ser revestido de poder.
E Paulo, ao terceiro dia de sua conversão, é batizado no Espírito Santo. E aí já começa a pregar a Jesus, como nós vimos na lição passada. Ele já, logo nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E ninguém diz que Jesus é o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Então, Paulo, já cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar o Evangelho. Paulo sabia da necessidade de ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, para poder pregar com intrepidez, pregar com poder a palavra de Deus. E Paulo sabia da necessidade que se precisa do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a passagem que nós falamos muito na lição passada. Veja o que diz Paulo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo diz ter feito em Corinto, ele fez em todos os lugares. Ele não pregava com palavras persuasivas, com palavras de sabedoria humana. Não. Ele sabia que para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, você precisa demonstrar o Espírito e o poder de Deus na sua vida. Paulo fez a obra de Deus demonstrando o Espírito Santo e o poder de Deus que havia na sua vida. É por isso que Jesus diz que para nós podermos evangelizar a contento, da forma como o Senhor quer, nós precisamos ser revestidos de poder. Veja que Jesus disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É Jesus quem estabelece a necessidade de sermos revestidos de poder, de recebermos a virtude do Espírito Santo, para que sejamos testemunhas do Senhor Jesus em todos os lugares por onde formos. Desde o lugar onde nós estamos a servir a Deus, que é Jerusalém, até os confins da terra. Paulo tinha esta consciência. E nós vemos esta consciência de Paulo quando ele chega à cidade de Éfeso, que foi exatamente o lugar onde ele mais tempo ficou. Quando ele chega a Éfeso, ele encontra 12 discípulos que não conheciam o Espírito Santo. Embora eles tivessem crido em Jesus, e eles creram em Jesus porque foram convencidos pelo Espírito Santo. Mas eles só conheciam o batismo de João. Porque quem lhes havia pregado o Evangelho tinha sido Apolo,
que também só conhecia o batismo de João. Apolo havia ouvido a mensagem de João Batista, ou de algum discípulo de João Batista, muito provavelmente. E havia crido que aquele indicado por João era o Messias. Mas ele não tinha experiência do Espírito Santo. Ele não conhecia o Espírito Santo. Não sabia quem era o Espírito Santo. Isto porque o Espírito Santo ele se revela como pessoa divina, claramente, com Jesus. É no batismo de Jesus por João Batista que o Espírito Santo se revela como pessoa divina. Veja que os judeus, até hoje, eles não creem na Trindade. Os judeus entendem que o único Deus que está ali em Deuteronômio 6:6 é uma única pessoa. Eles rejeitam que Jesus seja Deus e eles rejeitam que o Espírito Santo seja Deus. Para o judeu, o Espírito Santo é apenas a presença de Deus. É uma energia, uma força. O que não é verdade. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas isso só foi revelado claramente com Jesus. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. E Jesus é cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito surge pela vez primeira em Jesus, porque Jesus é o primeiro a ser habitação do Espírito Santo. Porque Jesus não tinha pecado. Todos os homens, pecadores que são, não podem ter o Espírito Santo, a não ser aqueles que creem em Jesus, porque aí o seu pecado é tirado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, porque Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Aí, quando nós cremos em Jesus, os nossos pecados são removidos, aí o Espírito Santo vem habitar em nós. A primeira pessoa que foi habitação do Espírito Santo foi Jesus. E lá no batismo de Jesus por João Batista. E João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Mas a pregação de Apolo era uma pregação para o arrependimento, para receber o Messias. Ele não conhecia o Espírito Santo. Quando Paulo chega a Éfeso, ele encontra 12 discípulos que haviam sido ganhos para Cristo por Apolo, porque eles haviam crido que Cristo era o Messias, mas só, eles não conheciam o Espírito Santo. E Paulo, então, mostra a necessidade deles conhecerem o Espírito Santo, para que eles pudessem realmente realizar a obra de Deus. Veja que salvos eles já eram, porque a Bíblia os chama de discípulos. Mas a ignorância a respeito do Espírito Santo fazia com que toda a pregação eloquente de Apolo só tivesse ganhado 12 pessoas na a segunda maior cidade do Império Romano. Mas, quando Paulo tem conhecimento que eles não conheciam o Espírito Santo, ele não permitiu que isto continuasse. Paulo era um crente pentecostal. E ele impôs as mãos sobre aqueles discípulos, orou sobre eles, e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Veja lá, Atos capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento.
dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Os irmãos vejam que a pregação do Evangelho, sem conhecimento do Espírito Santo, ganhou 12 almas para Cristo. Mas depois que eles foram revestidos de poder, as coisas mudaram. Veja o versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E agora, no versículo 26, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Havia uma grande multidão servindo a Jesus, não só em Éfeso, mas em toda a província da Ásia, cuja capital era Éfeso. Por quê? Porque os crentes conheciam o Espírito Santo e tinham sido revestidos de poder pelo Espírito Santo. Paulo tinha consciência da necessidade da plenitude do Espírito Santo para que a obra de Deus pudesse crescer. E veja que Éfeso era um centro de idolatria, um centro de feitiçaria. E não haveria como lutar contra as hostes espirituais da maldade se não estivéssemos se a igreja não estivesse devidamente armada com as armas espirituais, que são poderosas em Deus. Porque nós não podemos lutar com as armas carnais, mas sim com as armas espirituais. E quem nos diz isso é o próprio apóstolo Paulo, né? As armas espirituais poderosas em Deus, né? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O mundo está no maligno e existem lugares, existem circunstâncias em que há verdadeiras fortalezas do inimigo. Porque são as armas poderosas em Deus que podem destruir essas fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, irmãos, o poder do Espírito Santo já estava presente no ministério de Paulo logo no seu limiar. E foi através deste poder do Espírito Santo que Paulo se apresentou pregando já em Damasco, depois em Jerusalém
Aí houve aquele período de isolamento, de maior intimidade com Deus. E aí Paulo volta, vai a Damasco, volta a Jerusalém, depois retorna a Tarso, e quando ele é chamado por Barnabé, ele vai a Antioquia, e lá ele continua sendo usado por Deus. Primeiro ensinando os irmãos. E o ensino da palavra só é possível pelo Espírito Santo. Veja que Paulo disse que durante aquele período em que ele ficou em isolamento, foi revelado Jesus nele. E quem é que revela Jesus a nós? Quem é que revela a palavra de Deus a nós? É o Espírito Santo. O próprio Paulo nos diz isso na epístola que escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo 3, ele diz o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo teve a compreensão do mistério de Cristo, do mistério da igreja, pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou Cristo em Paulo. Foi o Espírito Santo que formou Cristo em Paulo. E quando Paulo ensina a palavra em Antioquia, ele o faz porque teve a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou em Paulo, revelando à igreja, o significado da igreja. E, através do Espírito Santo, Paulo pôde transpor as barreiras culturais que os apóstolos não tinham transposto. Tanto que não saíam de Jerusalém. Pregavam o evangelho apenas a Jerusalém, e na dispersão, a grande esmagadora maioria só pregava o evangelho aos judeus. Mas, quando aqueles irmãos pregaram em Antioquia, e isso chegou a Jerusalém, a notícia, e os apóstolos para lá mandaram Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, é o que está escrito lá em Atos, capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Ele teve a visão do Espírito Santo de que aqueles gentios realmente tinham se convertido. E, dirigido pelo Espírito Santo, traz Paulo para que Paulo pudesse ensinar junto com ele aqueles irmãos. E Paulo, então, ele começa a exercer o dom do ensino. Depois, o Espírito Santo chama Paulo, Barnabé e Paulo, para a missão. Veja lá, capítulo 13, versículo 1, versículo 2 de Atos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram.
E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja que Barnabé e Paulo foram guiados pelo Espírito Santo na viagem missionária. Chamados pelo Espírito, foram guiados, dirigidos, enviados pelo Espírito Santo. E quando as Escrituras deixam de chamar Saulo de Saulo para chamá-lo de Paulo, trazem a circunstância dele estar cheio do Espírito Santo. Veja que 13 e 9 de Atos. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E aqui nós vamos ver Paulo, e a partir daqui nas Escrituras ele é chamado de Paulo, não mais de Saulo. E nós já vimos que não é uma mudança de nome de Deus, era um nome que ele já era conhecido e que preferiu ser assim chamado, porque Paulo queria dizer pequeno. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E aqui nós vemos Paulo já sendo usado nos dons espirituais. Veja que batizado no Espírito Santo, agora nós vamos ver Paulo sendo usado nos dons espirituais. Deus começa a dar, o Espírito Santo começa a dar dons espirituais a Paulo. E dos 9 dons que o próprio Paulo elenca, os chamados dons do Espírito Santo, dons carismáticos, que o próprio Paulo elenca lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e a 10, Paulo, explicitamente nas Escrituras, é mostrado tendo 8 dos 9 dons. Explicitamente. Por quê? Porque ele mesmo disse que o servo de Deus precisa buscar os dons espirituais. Veja 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Veja que Paulo manda que nós sigamos o amor e nós busquemos com zelo, procuremos com zelo os dons espirituais. Porque era assim que Paulo fazia. Ele seguia o amor. E aqui nós queremos lembrar uma feliz passagem da nossa declaração de fé. Nossa declaração de fé, quando fala sobre o batismo no Espírito Santo, ela diz o seguinte, lá no capítulo 19 da nossa declaração de fé, no proêmio do capítulo 19, na página 165, ela diz o seguinte: o falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons. Então, o batismo no Espírito Santo, ele traz uma presença especial do Espírito Santo na vida da pessoa. Quem é batizado no Espírito Santo, fala em língua estranha. Lá na casa de Judas, em Damasco, embora o texto bíblico não o diga explicitamente, Paulo falou em língua estranha. Porque ele depois vai dizer aos coríntios que ninguém falava mais línguas do que ele. Quando ele começou a falar língua estranha? No dia em que foi batizado no Espírito Santo, lá na casa de Judas, na rua direita, em Damasco. Agora,
Depois que a pessoa fala em língua estranha, o batismo no Espírito Santo é evidenciado pela presença do fruto do Espírito e pela manifestação dos dons espirituais. É por isso que Paulo diz: seguir o amor. O fruto do Espírito é o amor. Então, seguir o amor é manter o amor, crescer em amor. Veja que quem é salvo produz o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito é decorrente da nossa nova natureza em Cristo. Mas lá na parábola do semeador, Jesus diz que havia aquele que produziu 30, aquele que produziu 60 e aquele que produziu 100. Aquele que produz 30 é o salvo. Aquele que produz 60 é o salvo revestido de poder. E aquele que produz 100 é o salvo revestido de poder com dons espirituais. Veja que Paulo, ele já havia sido salvo, foi revestido de poder e agora já demonstra os dons espirituais. Na primeira viagem missionária, no primeiro lugar em que eles param um pouco, que é em Pafos, lá, Paulo é usado com o dom de operação de maravilhas. E aquele mágico, aquele encantador judeu que estava impedindo Paulo de pregar o evangelho a Sérgio Paulo, o procônsul Sérgio Paulo, ele é cegado. Milagrosamente, ele é cegado. Aí é a primeira demonstração de dom espiritual por parte do apóstolo Paulo. Mas, como eu disse para os irmãos, Paulo ele vai mostrar, a Bíblia Sagrada mostra os dons espirituais explicitamente os dons espirituais de Paulo. Veja, lá em Atos 23, 6 e 10, nós vemos o dom de palavra de sabedoria. Paulo estava no Sinédrio. Foi levado ao Sinédrio e o Sinédrio queria condená-lo, provavelmente, como fez com Estevão. Condená-lo e incitar a multidão a matá-lo, a apedrejá-lo. A multidão que já quase o havia matado no próprio templo. Paulo estava ali, mas Deus lhe deu uma palavra de sabedoria. Veja lá, Mateus 23 e 6, Atos 23 e 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Paulo conseguiu quebrar aquela unanimidade com uma palavra que o Espírito Santo lhe deu. E como eles entrassem em choque entre si, o tribuno tirou Paulo do Sinédrio. E Paulo se livrou do Sinédrio. Nunca mais os judeus conseguiram levar Paulo diante do Sinédrio para julgá-lo. É uma demonstração da palavra da sabedoria. O segundo dom espiritual que Paulo elenca lá em 1 Coríntios capítulo 12 é a palavra do conhecimento ou da ciência, né? A revelação de fatos ocultos, de coisas ocultas que são trazidas ao conhecimento pelo Espírito Santo da igreja. Quando nós vemos Romanos 9, capítulo 9 até o capítulo 11, como Deus revela a Paulo o plano dele para com Israel. A revelação foi tão profunda que o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo, ele não suportou e se alegrou e acabou glorificando a Deus.
Veja lá no final dessa revelação, Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo não suportou a revelação que teve. Em Efésios 3, a gente acabou de ler, Paulo diz que lhe foi revelado o mistério de Cristo, a realidade de que a igreja é um corpo formado por judeus e gentios. E esta presença deste dom na vida do apóstolo é reconhecida por Pedro. Veja lá, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Paulo, o próprio Pedro reconhecia a profundidade das revelações que foram dadas ao apóstolo Paulo. O terceiro dom mencionado por Paulo em 1 Coríntios 12 é o dom da fé. E nós encontramos este dom da fé lá na viagem que Paulo estava fazendo para Roma, sendo levado prisioneiro para Roma, na sua primeira prisão em Roma. Lá em Atos, capítulo 27, versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Dizendo Paulo, versículo 24, não temas. Aliás, vamos ler aqui o versículo 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. O dom da fé é esta fé extraordinária que contagia outros a fazer algo que é improvável, impossível. Estavam há 14 dias em tempestade contínua. O navio estava se quebrando. O povo estava se desesperando. Mas Paulo os anima a se alimentar, como se nada tivesse acontecido. E eles se alimentam. Isso é o dom da fé. Temos os dons de curar, né? Paulo também foi usado por Deus nos dons de curar. Várias oportunidades, né? Vamos mencionar algumas. Lá no capítulo 14, Paulo cura um coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Isso aqui também pode ser um dom de operação de maravilhas, já que ele nunca tinha andado. Em Atos 19, 11 e 12, a Bíblia diz que Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Pegavam lenços e aventais do seu corpo e levavam aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Veja, isso aconteceu com Paulo. Era uma maravilha extraordinária. Não podemos fazer doutrina disso. Ficar levando pedaços de... Não. Isso aqui aconteceu uma vez só. Mas eram os dons de curar operados por Paulo. Pode acontecer com outras pessoas? Pode. Mas isso não é doutrina.
Atos 28, 8 e 9. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Então, Paulo também era usado em dons de curar. Dom de operação de maravilhas, nós já falamos aqui. O caso da cegueira colocada no encantador Bar Jesus, lá em Pafos, lá em Atos dos Apóstolos, a ressurreição de Eutico, lá em Atos 9, Atos 20, de 9 a 12. Né? E também as maravilhas extraordinárias, que a Bíblia não menciona quantas são aquelas feitas em Éfeso. O dom de profecia. Paulo também foi usado em mensagens proféticas. Veja lá em Atos, capítulo 20, versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo, quando estava indo para Jerusalém, passa por, não podendo ir a Éfeso, pede para que os anciãos de Éfeso fossem até ele em Mileto. E lá em Mileto ele diz que era a última vez que ele via aqueles irmãos. E ele não morreu logo em seguida. Anos se passaram, mas nunca mais Paulo foi a Éfeso. Quando Paulo foi solto da sua primeira prisão em Roma, ele manda Timóteo para Éfeso, mas ele mesmo nunca mais vai a Éfeso. E ele, então, profetizou isto. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 24 a 26, Paulo profetiza que seria solto da sua primeira prisão. Tanto que ele diz que, solto da sua primeira prisão, ele iria encontrar-se com os irmãos em Filipos. E em 2 Timóteo 4 e 6, Paulo profetiza a Timóteo que seria morto, seria condenado. Pede para que Timóteo venha depressa vê-lo antes que ele fosse executado. Ainda não havia sido dado o resultado do julgamento, mas o Espírito Santo já lhe havia revelado que ele morreria. São demonstrações do dom espiritual de profecia. O dom de discernimento dos espíritos é o outro dom que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vemos o exercício deste dom por Paulo lá em Filipos, em Atos 16 e 16, quando aquela moça dizia: estes que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo se incomodou com aquela moça e discerniu que era um demônio e expulsou o demônio. É dom de discernimento de espíritos. E o dom de variedade de línguas. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Então, Paulo aqui mostra que ele falava várias línguas, ele tinha o dom de variedade de línguas. Então, estes 8 dons, dos 9, nós vemos explicitamente na palavra de Deus. Nós só não vemos um texto bíblico que diga que Paulo tinha o dom de interpretação das línguas. Mas, quando ele diz aos coríntios que quem fala em línguas, se não interpretar ou não haver quem interprete, que fale para si mesmo, dá-nos a entender que ele só podia dar esta determinação se ele mesmo fazia isto. Então, por este texto, se pode inferir que Paulo também tinha o dom de interpretação das línguas. Mas não há um texto explícito a esse respeito. Mas o que nós vemos é que Paulo tinha todos os dons. Veja que não é normal uma pessoa ter todos os dons. O texto bíblico diz lá, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O objetivo primeiro do Espírito Santo é repartir os dons, porque através dos dons espirituais
ele reforça a unidade da igreja. Veja que depois de explicar sobre os dons espirituais, e Paulo foi o escolhido pelo Espírito Santo para ensinar sobre os dons espirituais, justamente por tê-los todos, ele explica que o objetivo primeiro do Espírito Santo é, através dos dons espirituais, reforçar a igreja como um corpo, fazendo a dependência de um para com os outros. E, por isso, a repartição. Mas não há nada que impeça que uma pessoa tenha todos os dons. E Paulo, pela sua missão singular na igreja, recebeu todos estes dons. Assim cremos, embora não haja explicitude com relação ao dom de interpretação das línguas. O poder do Espírito Santo era demonstrado na vida de Paulo, porque há uma necessidade que o cristão seja cheio do Espírito Santo, siga o amor e tenha os dons espirituais. Mas, além dos dons espirituais, nós vemos também os sinais que seguem os que creem na vida do apóstolo Paulo. O poder de Deus na vida de Paulo. Veja que no Evangelho segundo escreveu Marcos, assim está escrito, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Nós vemos Paulo expulsando, já lemos aqui, espíritos malignos em Éfeso, expulsando o espírito maligno daquela moça em Filipos. Paulo expulsava demônios. Falarão novas línguas. Paulo diz que ele falava mais línguas do que todos os crentes de Corinto. E olha que os crentes de Corinto falavam em línguas estranhas, tanto que Paulo teve que disciplinar a fala de língua estranha nos cultos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja que Paulo impôs as mãos lá em Malta, curou a todos que foram com ele, certamente impôs as mãos sobre alguns deles e os curou, e pegará nas serpentes. Veja que lá em Atos 28, em Malta, quando Paulo foi pegar os gravetos para colocá-lo na fogueira do pessoal que tinha escapado lá do naufrágio daquele navio, uma serpente o mordeu e não aconteceu nada. Então, os sinais que seguem aos que creem também estavam presentes na vida do apóstolo Paulo. É um ministério marcado pelo poder do Espírito Santo. Mas, além dos dons espirituais e dos sinais, a vida de Paulo ela é demonstrada pelo fruto do Espírito. Veja que ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Paulo diz que o amor é o caminho mais excelente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 12, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí nós temos o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é a mais sublime descrição do amor de Deus, que Paulo disse que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos é dado. Paulo mostra que não é possível um cristão não ter o amor de Deus, porque quando ele recebe o Espírito Santo derrama o amor de Deus sobre ele. Este amor que a Bíblia, que o próprio Paulo diz que é sofredor, que é benigno, que não é invejoso, que não trata com leviandade, que não se ensoberbece,
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a descrição da vida do apóstolo Paulo. O amor é sofredor. Jesus disse, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É benigno. Paulo, ele queria bem as pessoas. Veja que a expressão do amor de Deus na vida do apóstolo Paulo é tão grande que é demonstrado lá na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, né? Quando ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O amor que Paulo tinha pelos coríntios independia de retribuição. É este amor desinteressado, este amor benigno, sofredor, não invejoso, que não se ensoberbece, que não se trata com leviandade, que não se porta com indecência, que não busca os seus interesses. Paulo tinha este amor, ele seguia o amor de Deus e amava cada vez mais aos irmãos, sendo menos amado. Paulo é um exemplo de que quando nós recebemos o amor de Deus, nós passamos a amar a Deus e a amar ao próximo, e entre este próximo, principalmente o irmão. Então, veja que Paulo ele tinha recebido o amor de Deus e agora ele tinha o amor a Deus e por isso ele entregou-se ao Senhor. Ele não tinha sua vida por preciosa. Olha a demonstração que ele tinha do amor a Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo se entrega totalmente a Deus, porque ele ama a Deus. Mas ele também ama o próximo e ama os irmãos. Olha, ele diz, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O amor fraternal, o amor pelos irmãos, para Paulo era o sinal de salvação, o sinal de conversão. Jesus disse, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Paulo também reconhecia que alguém era crente quando via nele o amor fraternal. Veja como se encontra, veja o que ele diz na sua primeira carta, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Então, o amor fraternal para o apóstolo Paulo era um sinal de salvação. Era uma demonstração de salvação. Mas nós só podemos ter o amor fraternal se formos cheios do Espírito Santo, se tivermos o Espírito Santo. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 10, Paulo escreve, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A
presença do amor de Deus na vida de Paulo é também uma demonstração do poder do Espírito Santo na sua vida. É por isso que ele podia dizer, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Um ministério forjado pelo Espírito Santo. Um ministério que era uma demonstração do Espírito e de poder. E o meu e o seu ministério, o meu e o seu serviço ao Senhor, precisam igualmente ser demonstrações do Espírito e de poder. Paulo era um crente pentecostal. Que sejamos também verdadeiros crentes pentecostais. Amém.